Oi, gente, tudo bem? Mês de outubro quase finalizando e eu cumprindo meu compromisso de estar perto de vocês sempre contando alguma coisa, mostrando aqui meus cachos, né? Meus brancos maravilhosos que tem alguma razão para existir, muita história para contar. Então, hoje eu vou falar de um tema muito complicado e muito atual, que é proteger emocionalmente seus filhos, principalmente a você e a quem estiver perto, prestando muita atenção quanto à questão da saúde mental. Nós estamos vivendo uma época que é uma verdadeira pandemia de depressão, de ansiedade, de medo do futuro, de insegurança absoluta, quando a gente não sabe o que vai acontecer hoje. Hoje a gente não sabe o que vai acontecer e cada dia é uma surpresa nova e a gente, como população, como humanidade, está se sentindo muito inseguro por muitas razões. Sem falar em nenhum tema político. A gente tem insegurança de fazer compras. A gente não sabe como é que a economia vai estar amanhã. A gente tem preocupação com as questões de saúde, a gente tem preocupação com a família e preocupado com o futuro. E eu me dei conta que muito perto de mim, ao redor de mim e em todas as famílias, a gente vem percebendo a ansiedade. E é justamente pela insegurança institucional, insegurança nas questões de futuro mesmo que se tem. Então é normal até e é comum desenvolver problemas graves de saúde mental em função de uma insegurança absoluta da humanidade. Há muitas transformações acontecendo. Há muita coisa acontecendo para a gente ignorar. Não sou só eu que percebo as horas, os dias, os meses, os anos voando. Gente, em março eu vou fazer 70 anos. Vou passar a ser septuagenária. Já estou construindo a cada dia essa questão e acho isso glorioso. Depois de ter passado por tudo que eu passei, cada dia é glorioso, cada hora, cada ano. As amizades passaram a ter uma importância colocada no macroscópio. As questões familiares, as questões comunitárias, as questões da nossa cidade, estado, país, mundo passaram a ter uma importância no nosso cotidiano extraordinária, muito maior do que se tinha antes. Eu sempre fui uma pessoa muito atenta, muito ligada, mas cada vez eu me transformo numa pessoa mais atenta e mais ligada. Eu tive uma vida profissional de 40 anos, conheci muitas pessoas, pude interferir na vida de tantas famílias e de tantas pessoas. Me sinto gloriosa, sou muito grata pelos meus anos de intervenção nas questões de sonho, de busca de projetos de vida. Nossa, é só olhar os nossos alunos e ver a glória dos profissionais que a gente conseguiu formar juntamente com as famílias. Já estou há 1 ano e 7 meses sem tratamento. Já fiz 2 ciclos de exames para verificar a questão da minha saúde. Eu preciso agora estar atenta por muito tempo para essa minha questão de saúde. Eu nunca estive desatenta, mas agora mais atenta ainda a essas questões de saúde. Trabalhando muito para me manter bem. Hoje é um dia em que eu celebro muito, porque ontem, de 3 dias para cá, eu fiz o preparo para colonoscopia e endoscopia. E quem já fez esse exame sabe o que significa esse preparo. Hoje estou chamuscada e ardida, mas extremamente feliz por ter podido fazer esses exames, por ter plano de saúde, por
ter tido problemas de saúde, de ter pólipos repetidamente, e a cada vez que eu repito o exame, eles são retirados e o problema é extirpado da minha vida. Então, você já fez, quem tem mais de 30 anos, já fez colonoscopia? Já fez endoscopia? É a mesma questão e a mesma necessidade do exame de próstata e do exame de mamas. A gente precisa se manter atualizado e se manter em dia com essa questão. Hoje, ter câncer de próstata, câncer de mama, câncer de intestino é uma incidência grande demais de câncer de intestino para que a gente ignore. Então, estejam atentos. Quem não fez o exame de 4, 5 anos para cá, marca. Vai e faz esse exame. Estejam atentos com sua saúde e se cuidem. Eu estou muito feliz por ter feito, por ter tido o pólipo novamente e novamente durante o exame ter sido retirado, graças a Deus, né? Então, atuar no YouTube, estar em contato com vocês, poder dar o meu recado do aprendizado que eu tive durante toda a minha vida e esse período em que eu fiquei doente, foi um doutorado do bem viver. E eu me sinto muito feliz e me mantenho atenta, estudando, vendo os temas que se tornam importantes para que a gente aborde com vocês e com quem deposita confiança naquilo que a gente já aprendeu. Então, hoje falar de saúde mental no pós-pandemia é uma necessidade absoluta para que a gente olhe para a gente essas questões de ansiedade. Eu me trato com psiquiatra, eu me trato faço terapia com psicóloga, bendita Liana, que tem sido meu amparo, e foi ela que me desafiou para esses vídeos, que daí ela me mantém na ponta, estudando e me mantendo atualizada, e isso tem me feito muito bem. Então, eu sou muito grata à minha terapeuta, à minha psicóloga, e também sou muito grata ao meu psiquiatra, que mantém a minha medicação em dia, e cada vez eu estou reduzindo essa medicação, porque o que a gente passou não é fácil, não é uma questão que a gente possa dizer, ai, já passou, é fácil, não. A gente se mantém vigilante e se mantém em cuidado, né? Então, eu tenho ouvido, assim, muitos elogios, né, de pessoas que me perguntam como é que eu consegui atravessar esse período do câncer, que eu tive um timoma, né, uma doença até rara e difícil, né? É uma glândula que fica logo atrás do osso externo, bem na frente do coração. Tava crescendo aí o danadinho. E o único sintoma que ele me deu foi cansaço. Mas isso confunde muito, porque estar cansado hoje é de praxe. Quem disser que não está exausto, quem não disser que está cansado, são sinais dos tempos e as exigências que a vida tem feito para nós, que tem nos mantido nesse constante cansaço. Mas eu nunca fui cansada desse jeito, então o cansaço foi o alerta que me levou a buscar a ajuda e tomar muito cuidado comigo mesmo. Fazer terapia, consultar um psiquiatra, ainda tem um estigma de ser uma necessidade de quem é doido. Não, é doido quem não se cuida. É doido quem não vai. É doido quem vê que se mantém triste, preocupado, ansioso. A ansiedade do dia a dia tira o sono. O sono é essencial, como eu vou falar logo em seguida. Então, sim, consultem, se cuidem, se ajudem, estejam atentos, né? Tenho, ao longo da minha vida, me deparado com transtornos de ansiedade. Então, depressão, lapsos de memória, transtornos mentais, tentativas de suicídio. Durante toda a minha vida eu vi crianças, adolescentes e adultos que se mutilam, que se machucam e que têm tristezas tão internas e tão escondidas que a família às vezes não percebe e não se dá conta. Esses adolescentes e essas crianças fechados no quarto com as redes sociais tem causado muitos transtornos e tem causado muitas doenças mentais que a gente precisa estar atento. O nosso corpo e nossa mente, eles são mágicos.
né, em detectar os sentimentos e como que a gente se sente. Um pouco de ansiedade é salutar. A ansiedade mantém a gente atento para as necessidades de tomar medidas. Por exemplo, eu para fazer esse vídeo tenho um grau bem salutar de ansiedade, porque eu estou falando com pessoas. Eu estou dando exemplos de experiências que eu vivi. Então, deixa a gente sempre pronta para ação. A ansiedade, ela é boa, ela é salutar, mas até um determinado nível. Quando ela começa a dar transtornos de sono, quando as pessoas começam a se acordar de madrugada, não conseguir mais dormir, ou mesmo ir dormir, não conseguir pegar no sono, por preocupações e pensamentos cíclicos que se repetem, já é um sintoma de ansiedade tóxica que vai causar mal e que vai causar problemas. A ansiedade ela é comparada a um alarme de incêndio, né? Então, é essa sensação, sempre parece que vai acontecer alguma coisa de grave logo em seguida. Então, é resultado das vivências que a gente teve que fazem com que nos sintamos inseguros, que ocorram sequestros na nossa imaginação. A gente põe o foco no contrário daquilo que a gente deseja. Por exemplo, a gente quer que alguma coisa dê certo e acaba colocando foco no contrário, não vai dar certo, isso aí não vai dar certo, vai me causar o tal problema. Então a gente foca no negativo e não se dá conta que fica atraindo esse negativo. Então isso é verdadeiro, isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Os nossos pensamentos precisam ser vigiados. Quando e onde a gente está fugindo da realidade e onde a gente realmente precisa tomar providências e ficar atento quanto a isso. Então, realmente, quando a gente fica transitando no passado, migrando para o futuro, a gente está esquecendo de viver o que a gente está vivendo no momento, que é o presente. E o presente é um presente. Então, sempre sair, ver quando a gente está fixado no passado, com coisas que a gente não pode mudar do que aconteceu. E quando a gente fica fixado no futuro, quando a gente não tem noção do que vai acontecer, nem no instante seguinte, a gente está deixando de viver o presente. E o presente é o que nós estamos vivendo. Então, o exercício que eu estou sugerindo é que se fique atento aos nossos pensamentos, que a gente detecte quando que a gente está voltando ao passado, quando a gente não pode mudar, e quando a gente está transitando para o futuro, quando a gente não tem condições de prever. E a gente está desmerecendo e negligenciando o presente, que é o dia a dia, que é o que nós estamos vivendo. Então, isso precisa se tomar muito cuidado, que quando a gente fica no passado ou no futuro, a gente faz um esforço tão descomunal que podem surgir pensamentos que a gente tem visto de pessoas que falam em encerrar a própria vida. E quando vem esse tipo de fala, o pensamento existe. Então, isso exige uma atenção da família, para os filhos, para os membros da família, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos e da nossa comunidade. Eu tive depressão. Eu vivi isso dando aula, em sala de aula, com todas as turmas que cabiam no meu horário, e eu não deixei que as pessoas percebessem, porque eu consegui ficar atenta àquilo que eu pensava. Só que eu perdi a memória. E eu dava aula de biologia, de ciências, onde tudo é memorização, onde tudo é conhecimento, tem lógica, tem interligação, mas precisa que o pensamento esteja atento. Então, eu subia para a sala de aula, muitas vezes eu fui amparada nas escadas por alunos, né? Porque eu tinha labirintite junto, né? Que a labirintite sempre é uma pré-depressão, né? Eu tinha as duas juntos, perdi completamente a memória e dei aula todos os dias, não me acomodei, não me enfiei dentro de casa, só que ninguém percebia, mas eu anotava tudo num caderno, o que eu disse na tal turma, eu fazia prova oral. Então, a memória, ela tá ali guardada e quando a gente faz provocações, ela vem. Então, eu fazia perguntas orais, eles respondiam, eu ia linkando uma pergunta com a outra e fui exercitando e mantendo a minha memória ativa, resgatando ela de volta à força todos os dias. Eu escrevia num caderno o que eu falei,
que perguntas eu fiz, eu ia anotando e avaliando os alunos e, ao mesmo tempo, anotando o que eu falei, o que eu disse, o que eu perguntei, onde eu comecei, onde eu parei, o que eu teria que abordar na aula seguinte. Então, foi um exercício hercúleo, assim, de me manter ativa e de procurar manter e resgatar a minha memória todos os dias. Foi um absurdo, né? Eu peguei um ônibus um dia e fui bater na porta da psiquiatra da minha mãe e eu disse, pelo amor de Deus, me atende, eu tô doente. Oh, nem minha família sabia que eu ia fazer isso. E eu fui na psiquiatra, pedi ajuda, fui medicada, voltei para casa. 15 dias depois a medicação metabolizou, porque ela também não faz milagre. Fui para terapia, fui colocar para fora as minhas dores, as minhas angústias, as minhas dúvidas. E não adianta só colocar remédio para dentro, tem que colocar para fora as nossas dores e tem que estar muito atentas a elas. E eu consegui vencer essa depressão. Mas eu digo, bendita depressão. Como eu descarreguei pacotes que não eram meus, coisas que eu levava e que eu carregava e que eu sentia que era minha obrigação e não era minha obrigação. Então eu fui distribuindo os pacotes que não eram meus, de todos os que eu carregava e que me doía os ombros e a cabeça, eu só fiquei com aqueles que eram meus, que eram os da minha família, do meu trabalho e da minha escola. E abri mão, sem desrespeitar nada e nem ninguém, daquilo que não era meu. Isso foi salutar. A doença, ela nunca é um castigo. Ela é sempre uma oportunidade para que a gente recicle os pensamentos. O câncer, então, quando tu coloca o dedo na morte, tu encosta o dedo com a morte. Porque até hoje ainda o câncer é uma sentença de morte. Então, tive que lutar contra isso, encontrar forças e saber que dependia de mim me manter bem e conseguir trabalhar com as pessoas que estivessem perto de mim para que todos ficassem bem. Então, atenção aos nossos sentimentos. A ansiedade, ela é um tema muito urgente, né? Tem causado muitos transtornos para a sociedade. E como nunca, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com o maior número de busca de registros de atendimento. Cerca de 10% dos brasileiros apresentam graves distúrbios psicológicos no pós-pandemia. 70% dos brasileiros apresentam dificuldades de sono, segundo a pesquisa do Instituto de São Paulo, realizada em 24 estados do Brasil. E o Brasil é o número 1 em ansiedade e em doenças mentais por uma série de razões. É só olhar a conjuntura atual do país e a insegurança que o país atravessa para entender por que as pessoas estão tão inseguras, as empresas estão também inseguras de fazer negócio, as pessoas não compram, as pessoas têm medo de se endividar, com toda a razão, né? O sentimento pior da ansiedade é o medo, né? O medo paralisa, o medo impede, perde rendimento, perde concentração, perde memória, perde o foco, né? E fica uma confusão e um redemoinho de pensamentos. E o primeiro sintoma é essa ansiedade, o segundo é a perda do sono, e o terceiro vem aí, que é a perda da saúde gravemente. Então, atenção para os seus filhos, atenção para a sua família, atenção para os seus amigos. Não depreciem e não desmereçam esses sintomas, que eles são graves, tratáveis, mas eles levam a consequências maiores se não forem olhados com atenção e tratados. O maior problema das empresas e para os RHs tem sido a dissidência de trabalhadores em função de ansiedade e depressão. Chegou a hora de buscar ajuda. Orientem as pessoas para buscar ajuda. É preciso contribuir com outros elementos, tais como criar consciência das possibilidades internas, vencer o cansaço mental e sair do piloto automático, desacelerando, se organizando, não procrastinando, que um dos sintomas da doença principal é o procrastinar, porque quando eu não consigo raciocinar, quando eu não consigo dar conta de um trabalho, eu vou deixando para depois. Então, tomar as providências que são necessárias, reduzir a carga horária de trabalho, ter lazer,
ter prazer, sair para uma caminhada, para jogar uma bola, para andar de bike, para conversar com as amigas, para tomar um chá com uma torta maravilhosa, depois dar uma caminhadinha, né, para procurar ficar bem, né, com as questões de saúde. Mas, gente, é se cuidar e ficar atento para os nossos sintomas. Começar assim, ó, olhando atentamente. Quem que é você? Do que você gosta? O que te atormenta? O que te faz falta? O que perturba o teu sono? Vigiar os pensamentos, mas principalmente tomar atitudes. Quando você identificar qual é o problema que atormenta a sua vida, veja se você tem o que fazer, onde intervir e faça. Se torne perigosa. A maioria das pessoas que vive num sistema abusivo, nas relações abusivas, porque dentro da nossa casa mesmo acontecem relações abusivas que a gente se acostuma e a gente não se dá conta. Então, tem uma relação abusiva, o abusador só se torna forte porque a gente se submete. Eu não estou falando em enfrentamento, em brigas, em discussões inúteis, isso só piora o caso. Eu estou sugerindo dizer o que você sente. Dizer, olha, eu fiquei triste com o que tu disse. Eu me senti agredida, invadida. Eu não quero fazer a tal coisa e eu não vou fazer. Eu não estou te desrespeitando, eu estou me respeitando. Então, as pessoas que começam a fazer isso se tornam perigosas, porque as outras pessoas vão pensar duas vezes antes de agredir, antes de falar alguma coisa, antes de submeter as pessoas. Não se submetam, não sejam agressivos, não precisa ser mal educado. É só dizer, olha, eu me senti assim, eu não gostei do que você fez. Nossa, tu falou isso doeu no meu coração. Eu tô com dor, eu tô triste. Usem essa expressão. Digam como vocês se sentem. Não acusem. Isso só dá o confronto. E isso é o que menos a gente precisa. Mas se expressem, digam o que vocês sintam. Ouse ser perigosa. Ouse ser verdadeiro. Expressando o que é necessário para justificar a sua vida. Tome providências com aquilo que te perturba. Tome providências com aquilo que te incomoda. Não precisa ser drástico. Basta se colocar, se fazer respeitar. Isso é um processo longo, demorado e exaustivo. Mas não desistam. Vale muito a pena. Se coloque. Diga o que te incomoda. Diga o que te perturba. E tome providências. Mas tome providências. Você é responsável pela sua vida. Ninguém é responsável pela tua felicidade. Primeiro você. Seja egoísta. Cuide-se. Quando você estiver bem, tudo que estiver ao seu redor fica bem. Então, que Deus o abençoe para que vocês tenham coragem de tomar providências. Sem atritos, sem confusão, mas tomem providências, mesmo que seja um pouquinho por dia, e pensar de noite gratidão a Deus. Eu consegui dizer, eu consegui fazer, eu consegui falar. Às vezes dói falar, mas tomem muito cuidado para não ter um vômito rompante e perder a corrida. Vocês têm que fazer um pequeno avanço por dia e celebrar cada avanço que vocês conseguiram. Às vezes é uma submissão de uma vida inteira que não se consegue de uma hora para outra resultados. Mas comecem com um pouquinho por vez. Um passinho por dia, quando chegar no fim do ano, você já caminhou quilômetros. Coragem, vá adiante, tome providência. Se lá no seu trabalho tem alguém que oprime, tem alguém que desrespeita, não permita mais. Mas não precisa afrontar. Mas se coloque, se posicione, se faça respeitar. Diga o que você pensa, mesmo que você esteja errado. E que alguém prove para você que está errado. Desculpa, foi mal, me perdi aí um pouco. Mas você tem esse direito também. Então, tome providência. Você é responsável pela sua felicidade. Não espere pelos outros. Ouse ser perigosa. Ouse ser perigoso. Ficar quieto para não gerar conflito é a coisa mais fácil a fazer. Mas com o tempo, isso se torna aversão, isso se torna horror. A gente acaba mentindo pra gente mesmo para ficar quieto, para evitar o conflito.
o conflito sempre foi bom. Eu sempre fui a favor de uma boa conversa, mesmo que se torne uma discussão. Não perca o norte, não perca o foco, não se altere, se mantenha calmo. Faça isso e tudo vai dar certo. Tenha muito cuidado em se comparar com os outros. Às vezes a gente tem um sonho porque viu nas redes sociais aquelas famílias margarina, aquelas famílias maravilhosas onde tudo dá certo. Você pensa, meu Deus, por que eu não consigo com a minha família? Isso é só imagem, é só aparência. As redes sociais, elas registram momentos bons, mas quem garante que conflitos tem atrás nessa família? Todas as famílias têm conflito. Todos os locais de trabalho têm conflitos. Mas a gente só mostra aquilo que é bom. Então, cuidado ao se comparar com os outros. Você precisa se comparar com você mesmo, com o que você era o ano passado, com o que você era o mês passado, com o que você era ontem e o quanto você conseguiu avançar. Mesmo que seja um pouquinho por dia, celebre. Celebre. Você merece estar bem, você merece estar melhor. Estarmos satisfeitos com aquilo que a gente tem. A gente sonha com alguma coisa. Quando consegue aquela coisa, aquilo já perde a importância. A gente já quer outra coisa. E não olha tudo que a gente tem ao redor de bom, todas as comodidades, os confortos que a gente tem. Por exemplo, eu fiquei 3 dias com uma dor de barriga danada, mas eu tinha o banheiro, eu tinha o chuveiro, eu tinha roupas para me trocar, eu tinha o conforto de uma casa, de um lar, eu tive assistência. A gente perde a noção de tudo de bom que a gente tem e fica sofrendo por aquilo que a gente não tem. Então, olhem ao redor aquilo que vocês têm e não fiquem fixados naquilo que falta, naquilo que a gente sonha, naquilo que ambiciona e que no momento que consegue já parte para outra necessidade porque a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem. Vamos celebrar aquilo que a gente tem. Vamos celebrar os dias, as horas, os minutos bons. Celebrar e ter gratidão é o diferencial da vida das pessoas, né? Nunca estamos satisfeitos, sempre queremos alguma coisa que a gente não tem. Então chega a hora de olhar para a gente mesmo, o que a gente precisa consertar na vida e tomar atitude e fazer, realmente fazer. Proponha-se no fim do dia que tenha ocorrido uma pequena mudança e celebre muito, né? Busque ajuda. A vida é curta para que a gente perca. A aceleração cerebral causada pela exigência da vida, ou às vezes a exigência que a gente se impõe, é o que tira o prazer de viver. Então a ansiedade ela é boa, mas ela tem um limite. Busque um propósito na vida. Então, por exemplo, eu sempre achei muito importante ler, estar atualizada, e eu me mantenho lá na universidade estudando. Sim, eu vou fazer 70 anos e eu estou estudando e eu não perdi um dia essa vontade de aprender, essa vontade de estudar. Pode ser que você goste de bordar, de plantar flor, faça alguma coisa que lhe faça bem. Lembre-se que falar é extremamente importante. Expressar o sentimento, expressar o pensamento é básico e elementar. Mas para isso a gente precisa estar atento ao que nos incomoda, ao que nos perturba e tomar providências. As pessoas não adivinham como a gente se sente, como a gente pensa a respeito deste ou daquele assunto. Se posicionem. É só se posicionar e dizer, sim, vocês vão se tornar um perigo, porque quem se posiciona e mantém a sua posição respeitosamente, passa a ser respeitado, passa a ser ouvido. As pessoas passam a prestar atenção antes de ter as atitudes, porque sempre vai haver uma resposta. Não se submeta. Não aceite questões que lhe incomodem. E, principalmente, permita-se descansar. Permita-se repousar, organize sua agenda para que não se viva como uma barata tonta, se esquecendo de quem a gente é e de onde a gente veio. Eu tenho aquela minha frase que eu repito sempre: quem sabe quem é e de onde veio, o vento não leva.
Lembre-se sempre dos seus valores, do que é importante para você. Expressa, diga, fala dos sentimentos, não acuse, eu estou me repetindo, mas não crie um conflito maior, dizendo aquilo que você pensa. No momento em que a sua mente deu o alarme do tipo, não gostei, diga, olha, eu fiquei triste, eu não concordo com isso, eu penso diferente, eu gostaria de ser ouvida, pode ser? Então, tenha prazer, tenha lazer, não perca um minuto da sua vida, que cada minuto é precioso. Fique muito atento aos seus pensamentos, aos seus sentimentos. Busque ajuda, se expresse, fale, peça ajuda. Ouça o que os outros têm para dizer, mas sempre coloque o seu parecer. Imponha respeito. Porque se você se respeitar, todo mundo respeita você. Então fique bem, fique com Deus, fique muito atenta a você mesmo. Você é sua prioridade. Você não é prioridade para ninguém, a não ser para você mesmo. Então se coloque, se posiciona, se faça respeitar. Vai dar tudo certo. Fique bem, fique com Deus, que Deus abençoe. Amém. Obrigada.